Hoje a gente vai começar mais um tema aqui no canal e hoje a gente vai discutir sobre a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Então, para começo de conversa, a gente vai definir o que é dieta e o que é reeducação alimentar. Vamos começar pela dieta, então. Dieta é um plano específico que tem um objetivo específico, como, por exemplo, perda de peso, ganho de massa muscular ou controle de alguma patologia, como, por exemplo, uma alergia, né? Uma alergia alimentar de lactose, glúten, essas coisas. Geralmente, as dietas têm um período de tempo definido e restrições alimentares específicas. Como as dietas elas têm limitações importantes, como por exemplo, elas excluem alguns grupos alimentares, por isso quando uma nutricionista faz uma dieta específica, né, isso a gente fala de uma dieta individualizada, não de dietas da moda, né? Então quando ela faz essas restrições, a gente gosta de colocar a curto tempo por isso, porque a gente, de uma forma ou de outra, a gente está restringindo alguns grupos alimentares. Por isso que a gente fala que a dieta, ela é a curto prazo, e diferente da reeducação alimentar. Claro que a dieta, como ela tem objetivos específicos, elas vão trazer também resultados mais rápidos. Mas isso a gente também tem que prestar muita atenção ali na hora que a gente está fazendo o plano alimentar e a forma que a gente lida com o paciente, para que isso não se torne um efeito sanfona. E esse resultado, ele também não seja a curto prazo. Eu fiz a dieta aqui e daqui a um tempo eu paro e todos os resultados que eu consegui, eles vão embora. Quando a gente faz no consultório uma dieta, o que a gente faz? A gente faz a dieta com restrições alimentares a curto prazo e daqui a um tempo a gente pode abranger a reeducação alimentar, que é para quê? Para que isso, todos os resultados que eu consiga a longo prazo manter. Se foi o foco de peso, se foi o foco de melhorar alguma patologia, que eu consiga manter. Então isso eu faço com a reeducação alimentar. Agora a gente vai definir o que é a reeducação alimentar. Aí durante o processo que eu falei o que é a dieta, eu falei algumas coisas sobre a reeducação alimentar. Mas o que é? A reeducação alimentar, você pode definir ela como mudanças de hábitos. É uma mudança na forma com que você lida com os alimentos. Quando eu falo de reeducação alimentar, eu sempre penso na consciência alimentar. Então é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Quando eu falo de consciência alimentar, mas o que é? É quando, por exemplo, eu sei o meu sinal de saciedade. Muitas vezes quando eu tenho um alimento muito gostoso, que eu gosto muito, eu tenho a consciência, não, eu vou comer até eu me sentir satisfeito. Mas às vezes eu como até o meu limite de eu estar sentindo o alimento na garganta, não é isso? Então, quando eu falo disso, eu tenho consciência do que eu comi, eu estou satisfeito, né? Eu estou satisfeita, eu já enchi naquele ponto, então eu não preciso comer mais. Então, um desses pontos é eu tendo consciência alimentar. Na reeducação alimentar, a gente sempre enfatiza a diminuição daqueles alimentos processados, né? Então, a gente quer mais os alimentos mais naturais possíveis, ou minimamente processados, que é o mais interessante de eu ter em casa. Então eu tenho consciência sobre a comida que eu tenho, que eu como. Então, de forma clara e de forma simples, a diferença entre dieta e reeducação alimentar nada mais é do que o período de tempo que eu fico uma ou outra, que no caso da dieta é a curto prazo, e no caso da reeducação alimentar é a longo prazo, e outro ponto é a restrição alimentar, que no caso da dieta é uma restrição maior, que ela pode restringir alguns grupos alimentares. Então, se eu te desse uma ideia, se é melhor eu fazer uma reeducação ou uma dieta, eu falaria uma reeducação.
Então, a minha dica é que você vá a uma nutricionista, né, e que faça um plano alimentar específico, individualizado para você. E na hora ali que você for fazer sua anamnese alimentar, que você seja o mais verdadeiro possível com ela, para que ela consiga ver você como um todo. E para que esse seu plano ele seja específico para você, para que você consiga segui-lo, para que você consiga mudanças de hábitos de vida eficazes, né? Só lembrando, existem, lógico, grupos que eles têm que seguir dietas para o resto da vida, né? Que são, por exemplo, algumas patologias, algumas alergias alimentares, ou pessoas que tiveram que fazer cirurgias importantes, retiradas de intestino. Isso são coisas que a gente tem que continuar essa restrição alimentar por um longo tempo, diabetes, que a gente tem que restringir carboidrato, por exemplo. Então, são tipos de dietas que são restritivas e a gente vai ter que continuar para o resto da vida. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado e esclarecido para você a diferença entre dieta e reeducação alimentar. No próximo vídeo, eu vou estar falando um pouquinho sobre as dietas da moda e suas consequências.